Inteligência artificial na medicina. Bom, isso já deixou de ser coisa do futuro, né? Hoje é o presente. Desde um laudo de exame de imagem até a organização da agenda, a IA já está operando ali nos bastidores. A grande questão é, como a gente garante que essa ferramenta tão poderosa seja usada com segurança e com ética? E é justamente para dar um contorno para esse uso que o Conselho Federal de Medicina publicou uma nova resolução. Pensa nela como um guia, um manual de boas práticas para equilibrar a inovação com três pilares: a segurança do paciente, a autonomia do profissional e a rastreabilidade de tudo que é feito. Vamos entender como ela estrutura essa nova realidade. Bom, nessa nossa análise, a gente vai começar pelo que é o fundamento de toda a norma, o princípio de que a IA é uma ferramenta de apoio. Depois, a gente mergulha no checklist prático para o dia a dia do médico, nas obrigações de governança para as instituições, vamos dar uma olhada no contexto regulatório mais amplo e, no final, o mais importante, os passos práticos para colocar tudo isso em ação. Então, vamos começar com a pedra angular de toda a resolução. A ideia central, que, se for bem compreendida, ilumina todas as outras regras e deveres que a gente vai ver a seguir. Olha, este é o fundamento inegociável. A tecnologia, ela pode sugerir, pode alertar, pode analisar um volume de dados imenso, mas a palavra final, a responsabilidade sobre o diagnóstico, o prognóstico, a terapia, isso é e continua sendo um ato médico. O que isso significa na prática? Que a supervisão humana qualificada é o centro de absolutamente tudo. Agora, o que é bem interessante aqui é que fica claro qual é o propósito da norma. Ela é um guia, um marco ético e de governança. O anexo 1, por exemplo, é super útil porque ele organiza a linguagem, sabe? Ele define termos como sistema de IA e viés discriminatório. Mas, muita atenção, ela não é um passe livre para automação. A norma não autoriza de jeito nenhum a substituição do julgamento clínico e nem dispensa o cumprimento do Código de Ética Médica. Ok, com esse princípio central bem claro na nossa mente, a resolução se desdobra em deveres práticos, para o dia a dia mesmo. Vamos ver o que, na prática, muda para quem já utiliza ou vai utilizar ferramentas de IA na clínica. Esses 5 deveres formam uma espécie de ciclo de responsabilidade. Pensa comigo. Tudo começa com o julgamento crítico do médico sobre a informação que a IA gerou. Esse raciocínio, então, é registrado no prontuário para garantir a rastreabilidade. O paciente é informado de forma transparente, os dados são protegidos e, importantíssimo, qualquer falha no sistema é reportada. Isso fecha o ciclo de segurança. E para facilitar esse registro, está aqui um modelo bem prático. Documentar qual ferramenta foi usada, para qual finalidade, o que ela indicou e depois, o mais importante, qual foi a validação clínica daquele resultado e a conduta final adotada. Isso é simplesmente fundamental para auditorias e para a segurança jurídica do ato médico. E como comunicar isso ao paciente? O segredo é a transparência com clareza. Essa frase que a gente sugere aqui é um ótimo exemplo. Por quê? Porque ela informa sobre o uso da tecnologia, mas reforça, sem deixar dúvida, que a autoridade e a decisão final continuam sendo do médico. E esse ponto aqui é crucial. A resolução, lá no seu artigo 5º, parágrafo 2º, é taxativa. É proibido que a máquina, o software, comunique diretamente ao paciente um diagnóstico ou uma decisão terapêutica. Essa conversa, este momento que é o centro da relação médico-paciente, tem que ser sempre, sempre mediado por um profissional. A gente sabe que nem toda aplicação de IA tem o mesmo impacto, certo? Uma ferramenta para agendar consulta é bem diferente de uma que sugere um tratamento. Por isso, a norma exige que as instituições classifiquem o risco de cada sistema. O artigo 12 estabelece o que a gente chama de avaliação preliminar de risco. É como se fosse uma triagem de segurança. Antes de qualquer sistema de IA ser implementado, hospitais e clínicas são obrigados a fazer essa análise, a dar esse passo para entender o impacto potencial daquela ferramenta na saúde e nos direitos do paciente. O anexo 2 detalha essa classificação. A lógica é bem clara. Ferramentas de baixo risco, como um sistema de agendamento, exigem um monitoramento periódico. Já as de risco médio, onde um erro pode acontecer, mas é mitigável, exige uma supervisão humana ativa. E para os sistemas de alto risco, aqueles com potencial de dano real, aí a exigência sobe. É preciso validação rigorosa e auditorias regulares. E isso nos leva diretamente para as responsabilidades das organizações. A resolução deixa claro que IA não é um simples gadget tecnológico. É algo que exige uma governança muito bem estruturada. Essa governança se apoia em alguns pilares essenciais:
De um lado, a gente tem a base ética e a proteção dos direitos do paciente. Do outro, os mecanismos de controle, auditorias constantes e a implementação daquelas medidas detalhadas do anexo 3, que a gente vai ver logo em seguida. Olha, o anexo 3 é o coração da governança institucional. Ele exige, por exemplo, transparência total sobre o desempenho da IA e um monitoramento ativo para evitar vieses discriminatórios. E um ponto muito importante, ele atribui a responsabilidade final da governança ao diretor técnico da instituição. Isso cria um ponto focal claro de prestação de contas. E não para por aí. A governança exige a gestão de todo o ciclo de vida do sistema, ou seja, tratar a IA como um produto que precisa de atualizações controladas, de revisões periódicas. A conformidade com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é obviamente obrigatória, e a instituição deve sempre dar preferência a sistemas que possam ser auditados. Certo. Agora, vamos só dar um passo atrás para posicionar essa resolução do CFM num cenário um pouco mais amplo, para a gente entender as tendências globais e também as nacionais. O AI Act da União Europeia é hoje a grande referência internacional com essa abordagem focada em risco. Aqui no Brasil, o projeto de lei 2338 de 2023, que vale lembrar, ainda está em tramitação e pode mudar, aponta para a mesma direção: supervisão humana e transparência. Ou seja, a resolução do CFM está totalmente alinhada com as melhores práticas globais de governança de IA. Depois de toda essa análise, a pergunta que fica é: como a gente traduz isso em ações concretas? Vamos resumir os passos práticos que médicos e gestores podem tomar assim de imediato. Para o médico, o processo é um ciclo contínuo. Começa definindo claramente o porquê de usar a IA. Em seguida, exerce a supervisão crítica sobre os resultados. Com base nisso, informa o paciente, documenta o raciocínio no prontuário e, se encontrar algum problema, reporta a falha. É um ciclo completo de uso responsável. Já para a gestão, os passos começam na avaliação, fazer análise de risco e classificar cada sistema. Depois, vem a parte da estruturação, implementar a governança do anexo 3 e garantir a conformidade legal. E talvez o mais importante, proteger a cultura de segurança e autonomia, garantindo que o profissional médico nunca seja penalizado por discordar da IA. No final das contas, a mensagem mais poderosa que resume todo o espírito da norma é esta: a tecnologia é uma fonte de informação, um apoio superqualificado, sem dúvida, mas a decisão, a responsabilidade e, acima de tudo, o cuidado continuam sendo essencialmente humanos. E para quem quiser se aprofundar, aqui estão as referências centrais que a gente usou nesta análise. A leitura atenta da resolução e dos seus anexos é, sem dúvida, o melhor caminho para uma implementação segura e ética da inteligência artificial na prática médica.